Graça e paz, amada igreja. Vamos, nessa manhã, louvar o nome do Senhor. Quero desejar boas-vindas a cada um. E, nesse momento, eu convido a cada um dos irmãos a baixarem as suas cabeças. Vamos ouvir um prelúdio instrumental. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, poderoso Senhor, nessa manhã de domingo estamos aqui para celebrar o Seu nome, ó Deus. Que possamos colocar o nosso coração, a nossa mente ao Teu serviço, Pai. Que possamos mais uma vez abrir a Tua palavra e deixar o Teu Santo Espírito falar aos nossos corações, Pai. Dirige cada ato de culto, que o Seu nome seja glorificado em nosso meio. É isso que eu te peço. E te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 34, do versículo 1 ao versículo 4. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém? Peço aos amados que fiquem de pé e junto com o grupo de louvor vamos celebrar o nome de Cristo.
encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Mais uma vez, Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Fonte és tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. A misericórdia tua quero em alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao seu servo e ao povo santo, pra louvarmos de bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados meus lavou-me com seu sangue, o bom Jesus. Devedora a tua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, do mal prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. amém. Que fará uma oração em adoração e louvor ao nosso Deus. Oremos. Pai querido, Pai amado, exaltado e glorificado seja teu santo nome, agora e eternamente, porque só tu é Deus, Senhor. Obrigado pelo teu amor e misericórdia por nossas vidas, por mesmo sem nos reconhecer, sem seu merecimento, Senhor, com teu amor infinito, nos abençoou com a tua salvação, meu Pai.
Querido e amado Deus, recebe hoje, meu Pai, nossos corações, nossas mentes, voltada para Ti, Senhor. E com Teu Santo Espírito quebrando os nossos corações para estar prontos para permanecermos em adoração constante a Ti. Que possamos ouvir a Tua palavra, receber as Tuas instruções, Teu consolo, Tua direção, meu Senhor. Nos mantém no centro da Tua vontade, meu Pai. Essa oração te fazemos, em nome santo do Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos continuar a leitura alternada no livro de Marcos, capítulo 5. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora o endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Grande multidão o seguia. Comprimindo-o, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio,
prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, e disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Vou pedir aos irmãos que, nesse momento, tenham a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas. E, mais uma vez, vamos louvar a Deus. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem da fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Responde a petição, sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará.
convidar o irmão Ramon, que vai orar a Deus pelos dízimos e ofertas recolhidos e pedindo a direção do Senhor na pregação dessa manhã. Amém. Santo Deus, eterno Pai, te glorificamos, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos como tua igreja, reunidos para louvarmos o teu santo nome, reunidos para ouvirmos a tua voz através da pregação da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de devolver para ti, para a expansão do teu reino, um pouco, Senhor Deus, de tantos recursos que o Senhor tem nos dado, Pai. Sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas, porque o Senhor criou todas as coisas, e ainda assim o Senhor nos dá este privilégio, Senhor, de devolvermos um pouco, Senhor Deus, de tanto que o Senhor tem nos dado. Pai amado, que esses recursos aqui depositados sejam usados com sabedoria, sejam usados para a expansão do teu reino, seja usado, Senhor Deus, para assistência dos necessitados. E, Pai amado, que o teu nome seja glorificado, Pai amado. Santo Deus, eu peço também pela pregação da tua santa palavra, que nossos corações, Senhor Deus, estejam, Senhor Deus, conectados, Senhor Deus, atentos, para que possamos não apenas ouvir a tua palavra, mas que sejamos, Senhor Deus, praticantes da tua santa palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido o pastor Danilo, que vai trazer os avisos e a mensagem bíblica nessa manhã. Bom dia, amada igreja do Senhor. Deus abençoe. Nós os recebemos com muita alegria nessa manhã. Sejam todos bem-vindos. Você que nos visita, os membros, congregados. Deus nos abençoe nesse santo ajuntamento nessa manhã diante da presença do nosso Deus. Nós temos alguns avisos para passar para os irmãos. O primeiro deles, sobre a Sexta do Amor. Hoje é o primeiro domingo do mês de fevereiro. E todo primeiro domingo do mês nós fazemos a arrecadação de alguns donativos, alimentos, material de higiene pessoal, para fazermos doações para algumas famílias da nossa igreja que estão passando por momento de privação, de necessidade. E nós também ajudamos algumas instituições. Temos lar de idosos, temos o Centro de Criança com Câncer também. E às vezes alguns outros aparecem nos pedindo ajuda. E nós sempre buscamos ajudar os irmãos. E para isso nós contamos com a contribuição da amada igreja. Então os irmãos têm trazido alimentos, pasta de dente, sabonete, papel higiênico. Então, se você puder estar contribuindo, pode procurar um dos nossos diáconos, dar o seu nome, aquilo que você pode trazer, e a gente vai montando as cestas e ajudando essas famílias. Próximo aviso, culto jovem. Nós estamos voltando às nossas atividades agora no mês de fevereiro. A maioria dos departamentos no mês de janeiro tiram um recesso para descansar. Esse primeiro culto jovem nós faremos fora aqui da igreja. Então eu preciso que os jovens que desejem participar, por favor, me procurem. Eu vou estar colocando também lá no grupo da Jubarp a lista. Nós precisamos saber quantas pessoas irão. Nós faremos esse primeiro culto na casa do nosso irmão Isaac. Ele e a irmã Gilcélia abriram as portas da casa, como a irmã Lídia, que nós estamos estudando, aquela mulher que se converteu na cidade de Filipos, abriu a porta da sua casa para nos receber. Nós teremos um bom tempo lá de comunhão e adoração ao Senhor. Será no próximo sábado, às 4 da tarde. Então, por favor, os jovens me procurem. Próximo aviso que temos sobre o retiro de casais, irmãos. Graças a Deus, o banco essa semana liberou a máquina de cartão, que estava nesse empecilho aí. Então, o retiro de casais ocorrerá dos dias 13 a 15 de junho. Será lá no sítio da Lagoa, em Monte Gordo. O valor é R$ 1.450 o casal. Então, os dois
pagarão 1.450, né? 2 pelo preço de 1, praticamente. Então, você pode dividir esse valor em 5 vezes, em até 5 vezes no cartão de crédito. As 5 parcelas, irmãos, a gente só pode ter esse limite até hoje, infelizmente. A partir do próximo domingo, nós só poderemos parcelar esse valor em 4 vezes. Então, eu sei que já tem alguns irmãos aí que estão esperando já desde o mês passado para poder passar o cartão. Então, hoje você vai poder fazer. E aqueles que desejam pagar à vista no Pix, na conta da igreja, fica R$ 1.400. O próximo aviso, teremos o mini congresso da Ambreb de Mulheres. Então, a Ambreb de Mulheres é a Associação das Mulheres Batistas Regulares da Bahia. Então, as irmãs de diversas igrejas aqui do nosso estado se reúnem. As mulheres geralmente fazem, né, um mini congresso no primeiro semestre, no segundo faz um congresso enorme. Então, esse primeiro mini congresso será aqui na nossa igreja no dia 22 de março. A inscrição é R$ 40. Então, as inscrições, né, estão abertas. A preletora será a irmã Aline Borges, um coração disposto a aprender. A irmã Aline é a esposa do pastor Michel, não é isso? Lá de Casa Nova, ela vem de longe, irmãos, para estar aqui com as irmãs. Ela é uma bênção. Então, estejam se inscrevendo, participando. Procurem a irmã Lânia, a irmã Eunice, a irmã Gilcélia para fazer a inscrição de vocês para esse mini congresso. E o grande congresso, né, de mulheres da Ambreb também, que ocorre em outubro. Mas, irmãos, esse congresso é tão esperado que ele é lançado no início do ano e rapidamente encerram-se as inscrições. Esse congresso maior, geralmente participam cerca de 400 a 450 mulheres. Então, será no sítio, na Fazenda Xodó de Minas, né, no sítio Xodó de Minas, em Simões Filho. O valor é R$ 500 por mulher no alojamento. Crianças até 10 anos paga R$ 350. E as suítes era 1.200, mas as suítes já encerraram. Não tem mais suíte, só tem vaga agora no alojamento. E o alojamento ainda assim é bem confortável do sítio Xodó de Minas. Então, também as inscrições já estão abertas. Procurem irmã Lânia, irmã Eunice, irmã Gilcélia, deem o seu nome e se inscrevam. As vagas são limitadas. Mais avisos? Não temos mais avisos. Só lembrando aos pais que as atividades do Ministério Infantil já retornaram hoje. As crianças estão lá na sala do 2º andar assistindo os vídeos que os missionários mandaram. No Acampa Dentro, eles escreveram cartinhas para os missionários e os missionários gravaram vídeos respondendo às cartinhas de cada criança e mostrando o trabalho que eles fazem, né, no campo missionário. Então, hoje eles estão lá assistindo a resposta dos missionários às suas cartinhas e conhecendo um pouco mais do campo de missões desses missionários. Se eu não me engano, são 2 missionários hoje que estão lá no vídeo para as crianças. Então, vamos orar ao Senhor, clamando por sua graça sobre as nossas vidas nessa manhã, enquanto meditamos na sua palavra. Irmão, só vou pedir um grande favor antes da gente orar, com relação aos lugares aí. Então, nós sabemos que às vezes, né, nós colocamos alguns pertences na cadeira, às vezes fica a cadeira aí no meio que está ocupada. Se não tem ninguém do seu lado e tem uma cadeira no meio aí, tira, por favor, o pertence da cadeira. E eu vou pedir a gentileza, se os irmãos puderem, né, irem sentando mais para o meio e deixar as cadeiras dos cantos livres, porque nós temos alguns irmãos que estão chegando, alguns irmãos em pé ali atrás, para que a gente possa acomodar. Se tiver um lugar aí do seu lado, levante sua mão aí, por favor, para o pessoal da recepção aí saber, para poder acomodar os irmãos. Obrigado aí pela compreensão e o apoio dos irmãos. Então vamos orar ao Senhor. Pai amado, bendito seja o teu santo nome, Pai. Nós estamos aqui reunidos na tua casa, cultuando ao Senhor.
e é um grande privilégio para nós. Bendizemos a Ti, ó Deus, e Te louvamos, porque Tu és santo, Deus poderoso. Nós estamos aqui diante da Tua palavra e reconhecemos as nossas limitações em compreendê-las. Mas nós confiamos em Ti, que tem nos dado do Teu Espírito Santo, trazendo iluminação e compreensão da Tua palavra, Pai, e aplicando em nossas vidas também por meio do Teu Espírito. Senhor, abençoa-nos nessa manhã, livra-nos das distrações, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco por meio das Escrituras. Continua nos abençoando nessa manhã. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Só mais um aviso também, irmãos, para que eu não me esqueça. A maioria dos irmãos sabem, né? O pastor Marcos, juntamente com Ivana e Caroline Benjamin, eles estão viajando. Eles viajaram para o Mato Grosso do Sul. A mãe da Ivana, né, ela faleceu essa semana, na terça-feira, e eles viajaram para o Mato Grosso para fazer o sepultamento lá. Os irmãos de Ivana vieram para cá, para Salvador, enquanto ela estava no hospital, mas infelizmente quando eles chegaram, ela tinha poucas horas que tinha falecido, e eles decidiram fazer o sepultamento no Mato Grosso, lá na cidade de Iguatemi, onde ela morava. Então, o corpo foi para lá, o pastor teve que viajar. Graças a Deus, está tudo bem. Conversei com o pastor Marcos ontem. Foi uma semana bem difícil para eles, mas antes de ontem, né, de sexta para sábado, foi o primeiro dia nessa semana que eles conseguiram dormir direito, né? E graças a Deus está tudo bem. Eles vão ficar lá provavelmente ainda essa semana para resolver algumas outras questões e estão de volta. Então a igreja, por favor, continue orando. O Gabriel ficou, né? Gabriel agora é um homem trabalhador, e aí ele ficou, né, para honrar o compromisso dele no trabalho. Então depois também dê um abraço no irmão Gabriel, né, desejando a consolação do Espírito sobre o coração dele, né, que perdeu a sua avó. E esteja orando também pela família, né, do nosso pastor, pela Ivana, principalmente, que perdeu sua mãe, para que o Senhor continue consolando e fortalecendo. E, para a glória de Deus, o testemunho é que verdadeiramente Deus tem fortalecido muito a Ivana. Nós louvamos ao Senhor por isso. É algo que só o nosso Deus pode fazer. E nós glorificamos ao nosso Deus por isso. Então vamos lá abrir a palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós estamos fazendo uma exposição nessa epístola conhecida como Epístola da Alegria. Filipenses capítulo 1, nós vamos meditar hoje nos versos de 9 a 11. O tema da nossa pregação hoje é crescendo em amor, conhecimento e justiça para a glória de Deus. Filipenses capítulo 1, versos de 9 a 11. Nós vamos fazer uma leitura desses versículos, depois nós voltamos pontuando os principais pontos. Verso 9 diz: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Louvamos a Deus por sua palavra. Nós estamos ainda, irmãos, na parte inicial dessa epístola, e nós vimos que o apóstolo Paulo está muito alegre a escrever para esses irmãos na cidade de Filipos, apesar do apóstolo Paulo estar preso nesse momento em Roma, enquanto ele escreve para os irmãos ali da cidade de Filipos. Então, nós falamos já que Paulo ele não estava olhando a circunstância na qual ele estava, e nós vamos entender depois o porquê, né, nas próximas pregações, porque Paulo se alegrava estando preso. Mas o certo é que a alegria dele ou a tristeza não estava nas consequências de sua vida, né, naquilo que
acontecia. A alegria dele estava no Senhor Jesus e mesmo preso ele podia estar alegre. Além do mais, os irmãos da cidade de Filipos, daquela igreja de Filipos, eram irmãos que davam bom testemunho e eram irmãos que cooperavam para o avanço do evangelho. Então eram irmãos que viviam como verdadeiros cristãos, onde moravam. Além disso, eles ajudavam na propagação do evangelho. E Paulo escreve muito alegre para esses irmãos. Ele tece elogios àquela igreja, louva a Deus. Ele escreve aqui como uma ação de graça ao Senhor pela vida daqueles irmãos, por causa da grande cooperação deles com relação ao evangelho e porque eles permanecem fiéis ao Senhor, vivendo como verdadeiros cristãos. E quando Paulo escreve essa carta, aos irmãos de Filipos, já se passou cerca de 10 anos desde a primeira vez que Paulo foi naquela cidade, quando nós lemos lá em Atos capítulo 16, que conta a narrativa do nascimento ali da igreja em Filipos. Então, 10 anos já haviam se passado e aqueles irmãos continuavam perseverando nos caminhos do Senhor. Então, Paulo se alegra com isso. Então, desde o momento da conversão até o presente momento, eles continuavam cooperando para o avanço do evangelho e permaneciam ainda firmes nos caminhos do Senhor, perseverando sempre. Além disso, Paulo, em prisão, recebe uma oferta daquela igreja, e lembremos que aqueles irmãos não eram ricos, eles eram uma igreja pobre, mas eles se preocupavam também com o ministério do apóstolo Paulo, e através de Epafrodito, que era um membro da igreja de Filipos, eles enviam um valor financeiro para ajudar Paulo ali na prisão. E nós vimos que Paulo começa a dizer, que ele orava constantemente por aqueles irmãos, com muita alegria, quando ele se lembrava deles, quando ele orava, tudo por causa do bom testemunho que eles davam. E Paulo tinha uma grande certeza que verdadeiramente aquela obra que foi começada ali em Filipos foi uma obra verdadeiramente de Deus. Ele tinha essa convicção, justamente por causa da perseverança daqueles irmãos. Não foi uma obra que foi começada, as pessoas não se entregaram a Cristo por pura emoção e quando as dificuldades começaram a surgir, as pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor. Mas o que Paulo via naqueles irmãos era a perseverança. Eles continuavam servindo ao Senhor e por isso ele diz: por isso eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de concluir, há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Então Paulo tinha essa convicção. Aqueles irmãos, eles eram verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Eles verdadeiramente haviam entregado a sua vida para o serviço do Senhor. E Paulo se alegra com isso, ele vai falando dessa oração. E aqui, nós vemos no verso 4 ali falando isso, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então ele orava com regularidade pelos irmãos de Filipos, orava sempre com alegria. E no verso 9, ele começa uma nova oração por aqueles irmãos, na verdade mostrando aos irmãos no que consistia essa oração alegre que ele fazia sempre a Deus. Agora ele escreve a partir do verso 9 para os irmãos no que consiste a oração que ele fazia. Então nós vemos no verso 9: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo orava por aqueles irmãos, para que o amor deles aumentassem mais e mais. Nós vemos, irmãos, essa linguagem de Paulo sendo usada para uma outra igreja. Quando ele escreve as suas epístolas, era para a igreja que se encontrava na cidade de Tessalônica. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele também, ao escrever, diz que ora ao Senhor para que o amor daqueles irmãos ali de Tessalônica pudesse crescer e transbordar. Você pode ver isso lá, 1 Tessalonicenses 3,12, Paulo falando sobre isso. Então, naquela ocasião, Paulo especifica, o amor deles deveria transbordar em que direção? Paulo vai especificar.
é que o amor deles transbordassem uns para com os outros e também para com os demais. Então a gente vê aqui em Filipenses capítulo 9 uma similaridade linguística que Paulo usou com os Tessalonicenses e agora ele usa aqui com os irmãos também da igreja de Filipos. O que sugere que Paulo também ora ao Senhor para que o amor deles aumente mais e mais, de uns para com os outros e também para com os demais, né? Logicamente também o amor deles por Deus também deveria crescer. Se você for lá para o capítulo 2, verso 2 de Filipenses, ele está falando ali com aqueles irmãos, ele diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, né? Tenhais o mesmo amor uns para com os outros. E é interessante Paulo falar do amor deles, né? Sobre esse amor e orar para que Deus transborde ainda mais o amor por aqueles irmãos, porque uma das características daquela igreja de Filipos era justamente o amor. Então, existe uma oração, né, que Paulo fala, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 8, ele vai falar do amor que aqueles irmãos demonstravam por ele. Então a igreja de Filipos era aquela igreja reconhecida por ser uma igreja amorosa. E é interessante que Paulo ora a Deus para que esse amor deles ainda transborde, aumente mais e mais. Então, aqui Paulo, ele está orando por aqueles irmãos, mas esse amor que Paulo fala não é um amor simplesmente humano que nós conhecemos. Quando Paulo fala que o amor deles transborde, é para que esse amor deles espelhe o amor de Deus por nós. Então, o verdadeiro amor, acima de tudo, aponta para o caráter de Deus. A Bíblia nos ensina isso. Deus é amor. Então, o verdadeiro amor é esse, que aponta para o caráter de Deus e também para as ações de Deus em relação ao seu povo com base nesse caráter. Então, se Deus é amor, ele age em favor do seu povo com amor. O amor de Deus, ele é demonstrado principalmente na sua paciência e na sua bondade. Quando Paulo escreve aos Coríntios sobre o amor, lá no capítulo 13, né, no verso 4, ele vai dizer justamente isso. O amor é paciente, o amor é bondoso. Ele vai pegando ali algumas características do amor de Deus e diz que nós também devemos amar da mesma forma, né, que o Senhor tem demonstrado o amor dele por nós. E verdadeiramente o amor de Deus, ele é paciente, o amor de Deus, ele é bom. E Deus, ele demonstrou esse amor por nós na morte de Cristo, por nós pecadores. E aí nós temos o famoso texto lá de Romanos, capítulo 5, que Paulo vai escrever sobre isso. Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém poderia morrer por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que o verdadeiro amor, ele é levado muitas vezes até a última instância. Se for necessário que a gente morra, né, pela pessoa amada, a gente vai morrer por ela. E Deus, ele demonstrou o amor dele por nós dessa maneira. Ele enviou o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Paulo está lembrando aqueles irmãos desse amor verdadeiro que Deus demonstrou para cada um deles ali na igreja em Filipos. Mas o objetivo de Paulo, quando ele ora para que esse amor entre eles transborde, Paulo não está falando simplesmente de um amor relacionado à afeição, para que eles se afeiçoassem mais uns pelos outros. Paulo está falando muito mais do que isso.
Paulo está falando sobre um amor no sentido de nós considerarmos uma outra pessoa com um valor elevado. Nós considerarmos a outra pessoa, a pessoa que nós amamos verdadeiramente, como superiores a nós mesmos. E esse amor, ele se expressa na busca ativa de nós beneficiarmos aquela pessoa que nós amamos. Então, por aquele que nós amamos, por nós os considerarmos como de uma pessoa de elevado valor, como alguém superior a mim, eu vou fazer o que for necessário para que ela seja beneficiada. Eu vou fazer o que for necessário para o bem dela. Nas entrelinhas, Paulo está falando do serviço ao Senhor. Como é que nós demonstramos o nosso amor por Deus, o nosso amor pelas outras pessoas, esse amor que transborda? É quando nós olhamos para o irmão que está do nosso lado e nós olhamos para ele como alguém de estimado valor, alguém de grande valor. E eu peço a Deus que transborde desse amor dele na minha vida, que ele transborde desse amor de mim para com essa pessoa, e eu vou fazer o que for necessário para que essa pessoa ela seja abençoada. Então eu não meço esforços para abençoar as vidas. Então isso nos leva a agir em favor da outra pessoa, não importando aquilo que precise ser feito. Então eu quero o bem daquela pessoa, eu quero que ela seja abençoada, então eu vou me colocar, eu vou me dispor como esse instrumento para abençoar essa vida, porque eu amo aquela pessoa. Foi isso que Deus fez por nós. E nós não merecíamos, né? Nós lemos aqui em Romanos. Se a pessoa, né, se nós fizéssemos o bem, né, podia ser que alguém se animasse a morrer por aquele que fazia o bem, mas não era o nosso caso. Nós éramos pecadores, distantes de Deus totalmente, e ainda assim ele envia o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, para poder demonstrar esse amor dele por cada um de nós. Então, irmãos, o verdadeiro amor é esse. O verdadeiro amor é o amor que nos leva a agir em benefício do outro. Não adianta você dizer que o marido dizer que ama a esposa e fica de braços cruzados com relação a ela, a esposa dizer que ama o marido e também age da mesma forma. Não adianta você dizer que ama os seus filhos e você não faz nada por eles. Não adianta você dizer que ama a Deus, que ama os seus irmãos na igreja e você só vem para o culto, senta na cadeira e fica sempre de braços cruzados. Você não faz nada em benefício dos seus irmãos, você não trabalha para o Senhor, você não está preocupado com a expansão do reino de Deus aqui neste mundo, você só está preocupado apenas com você, com o seu bem-estar, com o seu crescimento espiritual, e você não faz nada em prol do outro. E é por isso que Paulo ora por aqueles irmãos. Eles já são conhecidos pelo amor, mas eu oro a ti, Senhor, que o amor deles transborde mais e mais. E ele continua, irmãos, dizendo: transborde, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda a percepção. Então Paulo, ao mesmo tempo que ora para que o amor deles aumente, e também continua orando a Deus, pedindo também para que o conhecimento e a percepção igualmente também aumente entre eles. O sentido primário de Paulo a pedir a Deus, né, que o conhecimento dele transborde, não é o conhecimento gnosis, que nós conhecemos no grego, que é sobre o conhecimento sobre algo. Paulo não está orando isso pelos irmãos de Filipos, para que o conhecimento deles sobre algo aumente. A palavra no grego que tem lá é epignosei, que está mais relacionado a um conhecimento sobre algo, mas é um conhecimento completo que vem da experiência de um relacionamento pessoal. A palavra de Deus muitas vezes usa a palavra conhecer para falar de relacionamento, né? Um exemplo que a gente fala, né, que é muito falado, quando fala de José e Maria, né? Que Maria, quando engravidou de Jesus e tal, José ainda não tinha conhecido Maria, e conhecida no sentido de se relacionarem.
Então é esse tipo de conhecimento, de relacionamento íntimo e profundo que Paulo está falando. E aqui não estamos falando desse relacionamento íntimo e profundo entre marido e mulher. Estamos falando de um relacionamento íntimo e profundo entre irmãos em Cristo. Entre servos e o seu Senhor. E Paulo está orando justamente por isso. Para que o relacionamento deles com Deus aumente mais e mais, transborde, para que através dessa experiência de se relacionar com Deus, o conhecimento deles sobre Deus aumente cada vez mais. E quando ele fala também em percepção, diz respeito ao entendimento moral, que é baseado na experiência de vida. Então, você sabe que você está agindo de acordo com a palavra de Deus, não é apenas por você saber como é que Deus quer que eu haja. Deus quer que eu faça isso e isso. Eu sei disso, mas eu não faço. Paulo está dizendo totalmente o contrário. Vocês vão saber o que agrada a Deus por conhecer e por fazer, por colocar em prática aquilo que o Senhor deseja. Então, o amor deles por Deus e também pelos demais irmãos deveriam transbordar de tal forma também que eles buscassem cada vez mais a Deus, para que esse relacionamento deles com Deus se aprofundasse ainda mais e que também eles passassem a viver uma vida que agrada a Deus. E é justamente isso que acontece. Quanto mais você busca conhecer ao Senhor, mais você se torna parecido com Ele. Mais você passa a agradar ao Senhor. Mais você se derrama diante dele, mais você você se torna, servo do Senhor e vai deixando de ser senhor de si mesmo. E você vai se entregando totalmente a Deus. Mas você precisa se relacionar com Deus. Por isso que muitos ateus conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você perguntar sobre os atributos de Deus, apesar deles não crerem, eles podem lhe falar tudo, mas para ele isso não faz diferença nenhuma. Não os leva a se render ao Senhor, porque o conhecimento que eles têm sobre Deus é um conhecimento apenas no intelecto. Mas o verdadeiro conhecimento que transforma a vida é um conhecimento através de um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Deus. E é isso que nós precisamos buscar a cada dia nas nossas vidas. É ler a palavra, é conhecer ao Senhor e ir colocando tudo isso em prática. É buscar ao Senhor. E é uma oração que nós precisamos fazer por nós mesmos todos os dias. Senhor, faz transbordar, ó Pai, desse amor na minha vida. Faz transbordar também o conhecimento e toda a percepção, da maneira como eu estou agindo. Se eu estou verdadeiramente agradando ao Senhor. Então, em resumo, a oração de Paulo era para que, junto com o amor sempre crescente, eles também pudessem experimentar um conhecimento de Deus e de sua vontade, uma percepção moral sempre crescentes, por eles estarem se relacionando sempre com o Senhor e cada vez de maneira mais profunda. Se existe uma verdade, irmãos, para as nossas vidas, que nós precisamos gravar isso no nosso coração, é que um maior conhecimento de Deus é o necessário para que nós possamos andar de maneira digna do Evangelho. Quanto mais você conhece ao Senhor, se relacionando com Ele, mais você andará de maneira digna do Evangelho, mais você andará da forma que o Senhor deseja que nós andemos. O verso 10, ele continua a sua oração. Então ele ora para que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção. Para quê? Qual o motivo de transbordar em amor, em conhecimento e percepção? Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O motivo principal, irmãos, para esse transbordamento de conhecimento, de percepção moral, é para que eles pudessem discernir o que é melhor. Em outras palavras, Paulo ora para que aqueles irmãos pudessem fazer avaliações adequadas sobre o que verdadeiramente é essencial à vida cristã.
E no decorrer da carta nós vamos entender porque Paulo já escreve sobre isso já no início. Se você for para o capítulo 3 de Filipenses, dos versículos de 2 até o 11, Paulo vai fazer um aviso a ele contra os falsos mestres que estavam ensinando que a circuncisão era essencial para que eles pudessem ser salvos. Então Paulo ora a Deus por aqueles irmãos para que eles crescessem, transbordassem em amor, em conhecimento, em percepção, para que eles pudessem fazer avaliações corretas, para que eles pudessem discernir o que é melhor, para que eles pudessem saber o que é verdadeiramente essencial à vida cristã. Irmãos, é certo que muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós perdemos muito tempo com coisas que não são importantes para a nossa fé, para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual. Principalmente doutrinas humanas. A religiosidade são obstáculos para o nosso crescimento espiritual. Os falsos mestres estavam tentando impor para aquela igreja que a circuncisão era importante para ser salvo. Quando nós colocamos algo a mais no evangelho que nós aprendemos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, nós estamos dizendo que Cristo não é suficiente para nos salvar. Nós precisamos de Cristo e mais alguma coisa. Era isso que eles estavam sendo ensinados. Cristo não é suficiente, mas você precisa se circuncidar na carne, senão você não vai ser salvo. E Paulo está dizendo que nós, como cristãos, nós precisamos desse discernimento. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê a capacidade de discernir aquilo que verdadeiramente é importante para a nossa vida cristã. Senão a gente vai começar a perder tempo com coisas que não são essenciais para o nosso crescimento espiritual, para a nossa caminhada com o Senhor. Então Paulo ora ao Senhor por isso, porque somente Deus pode produzir essas coisas, naqueles servos, naqueles filhos. Então Paulo vai mostrar lá no capítulo 3, olha, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem para alguma coisa na vida de vocês. O que importa é Cristo, o que vocês precisam, Cristo já fez por vocês e isso é suficiente. Então eles precisavam continuar a saber discernir aquilo que verdadeiramente importava para a sua caminhada cristã. E algo que importa na vida cristã, que ele continua aqui, para aprovar as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Se tem algo que importa na vida cristã, é isso aqui, irmãos. É no dia de Cristo nós sermos achados por ele, como ele diz aqui, sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. A palavra aqui sincero, a palavra no grego que descreve aqui sinceridade, é uma palavra que significa sem motivos mistos. É uma pessoa que não tem ali uma mistura de sentimentos, não mistura ali a verdade com a mentira. E provavelmente Paulo está falando aqui do relacionamento prático entre os irmãos. Ser sincero é você viver sem falsidade com seu irmão. É você ser transparente com ele. Você não tem motivos mistos. Quando você diz a seu irmão que você ama ele, é porque você ama mesmo, sem reservas. Se você tem algo contra o seu irmão, você vai até ele, você conversa, você coloca o relacionamento de vocês em dia para a glória de Deus. Isso é você ser sincero. E ele usa também, para inculpáveis, uma palavra que não é muito usual para falar sobre isso. Geralmente, Paulo usa a palavra amemptos no grego, que significa irrepreensível. Então, quando a gente vê aqui inculpável, a gente talvez pense nessa palavra, é alguém que vive de maneira irrepreensível. Só que a palavra que Paulo usa aqui no grego, para falar de inculpável, é apróskopos, que tem relação de alguém ser inculpável no sentido de é alguém que não ofende a outra, não leva a outra pessoa a tropeçar e que não prejudica o seu próximo. Então, quando nós unimos essas duas palavras no grego que Paulo usa, nós vemos que
o que parece é que Paulo está falando da relação entre eles. Vocês precisam ser sinceros, transparentes uns com os outros, e quando Jesus vier no dia dele, ele quer lhe encontrar assim, você sendo verdadeiro, sincero, com um relacionamento verdadeiramente sincero com seus irmãos, e também inculpáveis, irrepreensíveis, de maneira que você não é uma pedra de tropeço para a vida dos seus irmãos, que fica inventando coisa que ele deve acrescentar à fé cristã, que fica inventando doutrinas humanas para trazer maior peso sobre os irmãos. Quando Jesus veio ao mundo como homem, um grupo que Jesus sempre denunciava eram os fariseus, né? Os fariseus eram aqueles que, perante a sociedade, eram aqueles homens, os religiosos ilibados. Eles ensinavam tudo que era correto, mas eles acrescentavam doutrinas humanas para que as pessoas pudessem seguir. E Jesus, quando veio, que conseguia sondar o coração, Jesus denunciava: não sejam iguais a eles, porque eles falam daquilo que eles mesmos não praticam. Eles são como um sepulcro caiado. Se vocês quiserem obedecer o que eles falam, seguir o que eles falam, até sigam, porque eles estão ensinando o correto. Mas não sejam como eles. Não imitem o procedimento deles, porque eles são falsos. Então Jesus denuncia isso. Então a gente não pode viver dessa forma, sendo uma pedra de tropeço na vida do nosso irmão, no nosso relacionamento com os demais. Então, Paulo deseja que os filipenses pudessem viver de maneira íntegra, sem dar motivos para escândalo, e se mantendo firmes na fé até a volta do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor ainda deseja que nós, ainda hoje, Igreja Batista Regular da Pituba, nós sejamos encontrados no dia de Cristo, sinceros e inculpáveis. O Senhor requer isso de nós. Então nós precisamos vigiar muito nos nossos relacionamentos, na maneira que nós lidamos com os nossos irmãos, com os nossos familiares, no nosso trabalho. O Senhor deseja de nós essa sinceridade, essa inculpabilidade no dia que Ele vier nos buscar. Não sejamos pedra de tropeço na vida do outro. E o verso 11, ele continua: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto de justiça. A ênfase de Paulo, irmãos, aqui está no fruto, não é na justiça. Quem tiver aí a linguagem, né, a nova versão internacional, tá lá, né? Cheios do fruto de justiça. Fruto que é mediante Jesus Cristo. Ele repete lá a palavra fruto, porque aqui Paulo não está falando de justificação, não. Paulo está falando de fruto de justiça. Tem a ver, mas é diferente, né, da justificação. Paulo está falando aqui mais do comportamento cristão, que é um fruto que é demonstrado. Então, eles deveriam seguir a vida deles semelhantes a como Jesus Cristo viveu. E é assim que nós precisamos viver. Vivermos semelhantes a Cristo, trilhando a cada dia o caminho da cruz, nos mortificando a cada dia, esvaziando-nos de nós mesmos, nos livrando de nossa ambição egoísta de pensar só em mim, de querer tudo de melhor para mim e não pensar nos outros. E por que nós precisamos seguir esse caminho de Cristo? Nós precisamos seguir nossa vida semelhantemente a Cristo, seguindo esse caminho da cruz, nos esvaziando de nós mesmos. É porque nós precisamos, irmãos, assim como Cristo, nos tornar servos de todos. No capítulo 2 de Filipenses, Paulo vai começar a falar sobre isso, sobre esse exemplo que o próprio Cristo deu. Ele seguiu esse caminho, se tornando servo de todos. Ele veio para servir. Ele, sendo Deus, assumiu a forma de servo, veio a este mundo e veio para servir. E é assim que Deus deseja que também nós sejamos. Então Paulo intercede para que o fruto da justiça que vem por meio de Cristo, esse fruto da justiça nós não podemos produzir,
ele vem por meio de Cristo, que esse fruto, que esse novo comportamento, esse novo proceder justo possa crescer entre os irmãos ali da igreja de Filipos, né? Cada vez mais. E o objetivo disso tudo não é para que eles se tornassem cristãos melhores, reconhecidos das demais igrejas, se sobressaindo sobre os demais. Não, irmãos. Ele diz que esse fruto é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Essa é uma grande verdade que a Bíblia nos traz. Tudo aquilo que Deus faz é para a sua própria glória. Então Paulo intercede por isso, que esse fruto da justiça, que esse proceder diferente, justo na vida de vocês, possa crescer entre vocês mais e mais, mas para que Deus receba a glória, porque foi Ele que começou a boa obra na vida deles. Então Deus que começou a boa obra e vai concluir, quando nós demonstramos esse proceder justo, esse fruto de justiça no nosso proceder, no nosso pensar, no nosso agir, na nossa reação, quando as pessoas agem contra nós, nós glorificamos a Deus. Quando nós frutificamos, quando nós agimos justamente diante do nosso Senhor. E toda essa obra que Deus começou na vida deles, irmãos, e que começou nas nossas vidas também, é para um único fim, é para que Ele mesmo seja glorificado. E o nosso desejo é esse, que Deus verdadeiramente seja glorificado e continue sendo glorificado através das nossas vidas, através da sua igreja. Irmãos, terminada a exposição do texto, nós vamos fazer algumas considerações daquilo que lemos, tirar algumas lições para a nossa vida, algo prático para a gente. Em nossa condição de cristãos, existe algo que é sempre capaz de crescer sem limites. E essa coisa é o amor. O amor sempre pode crescer nas nossas vidas. E veja que Paulo, ele escreve super feliz, né, sobre aqueles irmãos. Paulo estava muito feliz com o procedimento deles, pelo apoio que eles estavam dando. Só que apesar da satisfação de Paulo com aqueles irmãos, com aquela igreja, ele não se contentava em ver aqueles irmãos estacionados naquela condição que eles estavam. Paulo desejava que eles transbordassem ainda mais do amor. Então ele ora para que o amor daqueles irmãos transbordassem mais e mais. Irmão, se há algo na nossa vida que nós não podemos jamais estar satisfeitos, é com o nosso nível de amor por Deus e pelo nosso próximo e pelo nosso nível espiritual. Nunca se satisfaça com o seu nível espiritual e com o seu nível de amor a Deus e pelos outros. O amor é algo que sempre pode crescer mais na nossa vida. E nós precisamos buscar isso de Deus. Nós precisamos buscar no Senhor e orar a Deus para que o amor dele transborde mais e mais no nosso coração. Será que você tem olhado para o seu irmão com um olhar de misericórdia? Será que você tem estendido a mão para aquele que tem tido necessidade? Será que você tem observado as necessidades que a igreja do Senhor tem tido? Será que você tem se colocado em oração diante de Deus e pedindo capacitação para que Deus te use num departamento da igreja ou num ministério para que você possa glorificar a Deus e para que você possa edificar as vidas que estão do seu lado? Ou você só tem pensado unicamente em você? Ou você só tem pensado em crescer cada vez mais espiritualmente, em você ser o melhor cristão, em você sair sempre alimentado, em você saber mais da Bíblia do que todo mundo? É você, é primeiro você, segundo você, por último você, e você só tem pensado em você. Nós precisamos orar por isso, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão cada vez mais isoladas no seu mundo. Aquilo que há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, as pessoas esperavam tanto, que era esse processo de globalização, tem trazido muitos males ao nosso mundo.
As pessoas cada vez mais têm se isolado no seu mundo, na sua bolha, e dificilmente conseguem enxergar para o lado, para aquele que está necessitado. E nós precisamos lembrar, irmãos, que o Senhor nos salvou e nos tornou um corpo. Nós somos uma família, somos igreja de Cristo. E nós precisamos olhar uns para os outros. Todos nós somos importantes no corpo. Se você está vendo alguém que está se afastando, vá atrás. Seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Perca um dedinho do seu pé para você ver que você não consegue se equilibrar como antes. Às vezes a gente acha que o nosso dedinho não vale de nada, é insignificante. Se você perder seu dedo, você perde seu equilíbrio. Você vai ter que passar um tempo para tentar reajustar o seu corpo para se acostumar sem o seu dedinho que você achava insignificante. Às vezes a gente se acha importante demais e a gente acaba não olhando para as pessoas que estão do nosso lado. A gente acaba não se importando com as necessidades que a nossa igreja muitas vezes tem. De onde se precisa de pessoas ali dispostas a trabalhar para o Senhor. Ah, pastor, mas eu não me sinto capacitado para trabalhar, para servir. Irmão, se você ama a Deus, se você ama os irmãos, se você ama a obra do Senhor, você vai orar dizendo: Senhor, eu me sinto um nada, eu não me sinto capacitado, mas eu sei que o Senhor capacita aqueles que o Senhor chama. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ora, como Isaías falou, Isaías também viu muitos pecados nele, muitas falhas. E o Senhor purificou seus lábios. E se você se colocar diante de Deus com todo o amor no seu coração, dizendo: Senhor, eu só tenho pensado em mim, eu não tenho olhado para os meus irmãos, não tenho pensado nas necessidades da igreja, não tenho pensado no teu reino, me perdoe, Senhor, e transborde desse amor na minha vida. Transborde esse amor para que eu possa olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Para que você possa olhar para aquele que está no mundo perdido e você se colocar como um instrumento na mão de Deus para evangelizar aquela vida, porque ela está indo para um caminho de perdição. Se o Senhor não alcançar aquela vida, ela vai para o inferno. E o que é que você tem feito diante de todos esses que estão à sua volta? Cadê o amor de Deus que foi demonstrado a você? Cadê esse amor pelos demais? Então nós precisamos orar, irmãos, e pedir a Deus que esse amor transborde mais e mais nas nossas vidas. Porque esse amor, ele é capaz de crescer sem limites na nossa vida. Quanto mais você chegar a Deus para buscar dele este amor, mais amor ele vai lhe dar. Mais amor por ele mesmo, mais amor pela obra, mais amor pelos irmãos, mais amor pelos perdidos. E nós precisamos desse amor para fazer a obra de Deus. Um outro aprendizado, irmãos, que o texto nos ensina é que nós precisamos buscar no Senhor discernimento para a gente conseguir saber o que verdadeiramente importa na nossa vida cristã. A gente não pode viver como fariseus. A gente não pode se apegar a regras de homens, a doutrinas de homens. A gente não pode ser aquele religioso que fica impondo jugo sobre outras pessoas. Nós precisamos ensinar as pessoas a recorrer a Cristo, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Existem muitas pessoas que estão aí perdidas na religiosidade, numa vida cheia de doutrinas humanas, que só sabe apontar o erro dos outros, que se acha mais santo do que todo mundo. E essas pessoas não crescem espiritualmente. E se você começar a agir dessa maneira também, você também vai empacar na sua vida espiritual. Nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor discernimento para definirmos o que é verdadeiramente importante para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos lembrar aquilo que verdadeiramente importa. Nós precisamos lembrar que para a nossa salvação, Cristo é suficiente. Eu preciso lembrar que o Senhor me fez sacerdote, o Senhor fez de cada um de vocês sacerdotes. Então você pode orar a Deus, clamando e pedindo a Ele aquilo que você quiser. Para que Deus abençoe a sua casa e o seu carro, você só precisa
Orar a Deus agradecendo, pedindo ao Senhor a bênção. Você não precisa de óleo lá, tá derramando, besuntando sua casa, manchando a parede, manchando o carro. Você não precisa estar levando rosa para dentro de sua casa para tirar o mal olhado, para a rosa murchar e depois você levar na igreja para queimar. Você não precisa estar escrevendo pecado em papelzinho, dobrando e queimando em fogueira. Você tem o Senhor, você pode se achegar a Ele. São coisas essenciais à vida cristã que muitas vezes nós queremos colocar outras coisas para tentar complementar. Mas Cristo é suficiente. A palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas. Nós não precisamos de muito mais coisas, irmãos. Tudo aquilo que precisamos, Cristo já tem nos concedido por sua graça. Nós só precisamos nos apegar e nos apossar daquilo que Cristo conquistou na cruz por nós e viver uma vida santa e piedosa para a glória do Senhor. Religiosidade, doutrina de homem, não leva ninguém ao céu. Somente Cristo é o caminho que te leva a Deus. Talvez você está aqui nessa manhã e você está totalmente perdido na sua vida espiritual. Talvez você esteja buscando a solução para a sua espiritualidade na religião. Talvez você já tenha ido no centro espírita, num terreiro, em outra igreja e você continua vazio. A religião não vai trazer a libertação que você precisa. Você precisa de Cristo Jesus. Você precisa se render a Ele. Você precisa se achegar a Ele com fé e arrependimento, reconhecendo os seus pecados, pedindo perdão e dizendo: Senhor Jesus, vem ser o Senhor da minha vida. Vem me preencher por completo, ó Pai. Eu reconheço hoje que Tu és o único caminho que me leva para Deus. Você pode fazer essa oração nessa manhã onde você está. E o Senhor Jesus, Ele salvará a sua vida. Irmãos, uma outra lição que tiramos desse texto é que nós não produzimos frutos por nós mesmos. O fruto não é produção própria da igreja. A seiva que nos faz frutificar é Cristo Jesus. Nós precisamos estar enxertados na videira, que é Cristo. É dele que vem a nossa força, é dele que vem todo o poder que precisamos. O que existe de bom em nós é a obra de Cristo. Então, se você quer frutificar, se você quer produzir frutos de justiça, se achegue a Deus. Se achegue a Cristo para que você frutifique. Cristão que não frutifica está longe de Cristo Jesus. Se você não tem dado frutos, pare para pensar sobre a sua vida espiritual e reconheça que você está distante de Cristo. Você está longe da videira. Não existe alguém que esteja em Cristo, enxertado nele, e não produza frutos de justiça. Pare para pensar na sua vida espiritual e o quão longe de Cristo você está, e corra de volta para o Salvador e se achegue a Ele para que você frutifique e possa viver uma vida piedosa diante do Senhor. E para a gente terminar, irmãos, a gente não podia deixar de falar sobre isso. O propósito final de tudo isso, de toda essa grandiosa obra, é a glória e o louvor de Deus. Não é o nosso reconhecimento, não é para o nosso próprio bem, mas é para que Deus seja glorificado. Tudo vem dele, tudo vem por meio dele e é para ele. Deus é o fim último de todas as coisas. O cristão não é bom porque pretende ganhar louvor, crédito, honra e prestígio para si mesmo, senão para Deus. Então é para ele, tudo é para ele. Se você deseja, irmãos, que o amor de Deus transborde na sua vida, se você deseja viver uma vida sincera, íntegra diante de Deus, frutificando frutos de justiça, faça isso para glorificar o Senhor. E se você não está tendo uma vida como essa, como Paulo orou pelos irmãos ali da cidade de Filipos, da igreja de Filipos, ore ao Senhor nessa manhã pedindo isso. E ore dizendo: Senhor, eu te peço isso, não é para o meu bem, Senhor, mas é para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Glorifica o teu nome através de mim, Senhor.
Eu quero transbordar de amor, eu quero ser sincero, íntegro, eu quero frutificar frutos de justiça para que o Senhor seja glorificado aqui neste mundo através da minha vida, Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por tua palavra viva e eficaz. Louvamos a Ti, Senhor, pelo rico conhecimento que o Senhor nos dá por meio da Tua palavra. Obrigado, Deus, e nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, orando essas verdades que aprendemos nessa manhã, para que o Senhor transborde do Teu amor nas nossas vidas. Faz transbordar, Senhor, o amor do Senhor em nós. Transbordar para que nós possamos derramar, Senhor, sobre aqueles que estão à nossa volta. Nos livra, Senhor, dessa ambição egoísta que muitas vezes temos, de pensarmos só em nós mesmos, de nos trancarmos na nossa bolha, no nosso mundo e não olharmos para aqueles que estão do nosso lado. Que possamos viver como um corpo, Senhor, unidos, ajustados, num relacionamento sincero uns com os outros, um relacionamento íntegro, uma vida de integridade. Livra-nos, Senhor, de sermos pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Livra-nos, Senhor, de um viver que não procede de Cristo, para que nós não estejamos aí fora envergonhando o Teu santo nome, ó Pai, e sendo pedra de tropeço até para o ímpio. Perdoe-nos, Senhor, livra-nos dessas coisas, ó Pai. Mas fortalece-nos, Deus, e abençoa-nos. Nos dê discernimento para que nós possamos decidir e discernir aquilo que verdadeiramente importa para a nossa vida espiritual. Que nós não venhamos perder tempo, Senhor, com religiosidade, com doutrina de homem. Mas nós louvamos ao Senhor porque Tu és suficiente. A Tua palavra, ela é suficiente para as nossas vidas, para a nossa maturidade, para o nosso crescimento, para a nossa salvação. Louvamos a Ti, Jesus, por Tua grandiosa obra na cruz, onde o Senhor conquistou tantas coisas para nós e onde muitas coisas ainda nos aguardam no futuro e são bênçãos eternas para a nossa vida, Senhor. Mantenha os nossos olhos nessas coisas, naquilo que é eterno, ó Pai. E continua, Senhor, aumentando essa esperança que há no nosso coração para estarmos sempre contigo. E que todas essas coisas redundem para a Tua glória, Senhor. Quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer, que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus. Nos ajude, Senhor, a glorificar o Senhor com as nossas vidas a cada dia. É o que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. Nós vamos cear. E a ceia é esse momento que nós rememoramos tudo aquilo que Cristo fez por nós, o plano eterno de Deus de salvação. Nós lembramos que Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Nós nos lembramos que Ele proveu todos os meios para que fôssemos salvos. Ele demonstrou o seu amor por nós, enviando o seu Filho Jesus a este mundo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. É um momento de muita alegria e é um momento para aqueles que são filhos de Deus. Então, aqueles que são filhos de Deus se assentam na mesa do Senhor, lembrando de todas essas coisas. Mas também, nós nos lembramos do futuro. Nós estaremos celebrando sempre essa ceia em comunidade até que o Senhor volte. Então, todas as vezes que nós ceamos, nós nos lembramos do passado, do nosso presente, da obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Mas a ceia também aponta para o futuro. Aponta para aquilo que nós ainda viveremos em Deus, que nós um dia estaremos diante da sua presença para todos sempre. Se você está aqui nessa manhã e você tem um testemunho do Espírito Santo na sua vida, se você já entregou a sua vida a Jesus, você está convidado a se assentar à mesa de Deus. E não sou eu que convido, é o Senhor que te convida a se assentar à sua mesa. A ceia do Senhor são para aqueles que são filhos, para aqueles que são servos. Então, ainda que você seja de uma outra igreja e você está nos visitando nessa manhã, você pode se assentar à mesa, porque a mesa é do Senhor.
não é da Igreja Batista Regular da Pituba. Então, todos aqueles que são filhos são convidados a ceiar nessa manhã. Se talvez algo te acuse nessa manhã, você está vivendo uma vida de pecado, é um momento também de você rever as tuas ações, a maneira que você tem vivido, e é um tempo que você pode ter para se reconciliar com o Senhor aí nesse momento, e também se assentar à mesa do Senhor, porque se assentar à mesa de Deus é um privilégio. E para aqueles que aqui estão que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, eu sinto lhe dizer, mas você não pode participar desse momento, porque a palavra de Deus diz que você se torna réu do corpo de Cristo na cruz. Mas é um momento também que você pode se achegar a Cristo aí, nessa hora onde você está, e entregar a sua vida a Ele, e então poder se assentar na mesa de Deus, que é um grande privilégio para aqueles que são filhos. Quero chamar aqui à frente os irmãos que foram previamente convocados para o serviço da ceia. Vocês podem, irmãos, continuar aí nos seus lugares, vocês serão servidos aí onde vocês estão. Os irmãos do mezanino também, os elementos chegarão aí até vocês. Chamo também o grupo de louvor aqui à frente e nós vamos louvar o Senhor. Depois todos nós ficaremos de pé e cearemos ao nosso Deus. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião, como amou-me. Sim, graça eterna e soberana
seu Filho. Os meus pecados em Cristo castigou. Sou livre nele, Jesus Cristo. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Lá na cruz Jesus Cristo morreu, lá na cruz tudo em mim reviveu. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois até
Temos alguém faltando? Por favor. Vamos entoar mais uma vez o refrão, meus irmãos. Sim na cruz. Sim na cruz, sim na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Te bendizemos, ó Pai, e glorificamos o Teu santo nome. Pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de nos assentarmos à Tua mesa, Pai. Momento em que rememoramos a pessoa, a obra de Cristo ali na cruz do Calvário, para a salvação das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque onde havia morte, o Senhor trouxe vida eterna. Obrigado porque o Senhor renovou as nossas esperanças, não naquilo, Senhor, que está fadado a acabar aqui neste mundo, mas na eternidade que procede do Senhor. Obrigado porque nós temos grande motivo de alegria a cada amanhecer. Apesar das difíceis circunstâncias nas quais nos encontramos, a nossa alegria está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e suficiente Salvador. Louvamos a Ti, ó Pai, pelo Teu amor demonstrado a nós, enviando o Teu Filho para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores. Abençoa-nos, Pai, nessa manhã com Tua graça. Que o sacrifício de Cristo esteja sempre nas nossas mentes. Que tenhamos sempre o nosso coração grato ao Senhor e que possamos devotar a nossa vida a Ti, ó Deus, em serviço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e ainda fará. Nós bendizemos o Teu santo nome nessa manhã e louvamos a Ti, em nome de Cristo. Amém. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou do pão, tendo partido, Ele deu graças, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, em memória do corpo de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário pelos nossos pecados, comamos todos do pão. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, rememorando o sangue de Cristo que foi derramado na cruz para o pagamento dos nossos pecados, bebamos todos do cálice. Porque todas as vezes que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciais a morte de Cristo até que Ele venha. Louvamos ao Senhor. Por favor, igreja, pode sentar um pouco? Antes de nós terminarmos, eu quero chamar aqui à frente os professores do Ministério Infantil e as crianças também que tiverem, por favor, venham aqui à frente. Já se iniciou as atividades.
E nós queremos, como igreja, orar por vocês. Venham em silêncio. Professores, auxiliares e as crianças também. Amém. Irmão, só um minuto da atenção de vocês. Daqui a pouco eu continuo aí recolhendo os copinhos. O ministério infantil da nossa igreja é um ministério que demanda muito das nossas orações. Nós, a cada vez que recebemos essas crianças nas salas, e todos os pais também dentro das suas casas, nós estamos guerreando contra as forças do mal deste século ao qual vivemos, que tentam tragar a mente e os corações das nossas crianças para cada vez mais distante do nosso Senhor. E todas as famílias da nossa igreja, juntamente com o Ministério Infantil também, têm feito esse trabalho de pregar Jesus Cristo, de ensinar sobre o Senhor a cada uma dessas crianças, para que eles cresçam amando cada vez mais o Senhor e reconhecendo Ele como único e suficiente Salvador de suas vidas. Então vejam que nós temos muitas crianças, para a glória de Deus, nós somos uma igreja que Deus tem nos agraciado com muitos filhos e, ao mesmo tempo, irmãos, é um ministério que também demanda de muita mão de obra. É um ministério que, no momento, nós estamos precisando de professores e auxiliares, pessoas que estejam comprometidas com o Senhor, que amem a Deus e que desejem servi-lo, ensinando a palavra de Deus a cada um desses pequenos. Então, se Deus tem movido o seu coração para que você comece ensinando, eu lembro que foi uma experiência muito grandiosa que o Senhor me deu ensinando as crianças. Eu comecei com 14 anos na igreja, sendo auxiliar de classe, ensinando as crianças, e é um departamento pelo qual eu tenho um amor muito grande. E para a glória de Deus, hoje, com 35 anos, tenho colhido frutos de crianças que eu fui auxiliar, professor, e que hoje já estão se casando, tendo filhos, e que se lembram das sementes que, pela graça de Deus, eu pude plantar no coração delas. E, para a glória de Deus, muitas delas hoje frutificam para a glória do Senhor. Algumas, a semente se perde, o diabo vem e rouba, mas nós precisamos continuar semeando, porque aqueles que o Senhor chamou a semente, ela germinará e frutificará muito para a glória de Deus. Então, irmãos, se Deus tem movido vocês a servirem ao Senhor, servindo essas crianças, ensinando a palavra de Deus, pode me procurar, procura a irmã Jéssica, que Deus tem capacitado muito essa nossa querida irmã, juntamente com a irmã Marli, a Cris, aos demais professores que têm se dedicado tanto para que essas crianças conheçam ao Senhor, e o nosso único objetivo é que Deus seja glorificado através da vida delas. O nosso maior desejo, irmãos, é que nenhuma delas se perca, mas que cada uma delas cresçam servindo ao Senhor com fidelidade e continuem plantando essa semente do Evangelho nas próximas gerações que estão por vir. Então, eu gostaria de convidar a igreja nesse momento a orarmos por essas crianças, por esses professores, por essas atividades que se iniciaram hoje, mais um ano de atividade, de muito ensino e de muito esforço
para a glória do Senhor. Então vamos orar ao nosso Deus pedindo a bênção do Senhor sobre essas crianças e os professores. Deus amado, como igreja nessa manhã nós oramos, ó Pai, clamando a Tua bênção, Senhor, sobre o ministério infantil da nossa igreja. Ministério qual o Senhor tem permitido frutificar bastante, Senhor. Senhor, nós apresentamos a vida de cada uma dessas crianças a Ti, Senhor, nessa manhã. E clamamos a Tua bênção sobre elas. Que essas crianças desejem cada vez mais crescer no conhecimento do Senhor. Que elas Te conheçam, Pai, não apenas intelectualmente, mas Te conheçam de se relacionar contigo, Deus. Que elas cresçam amando ao Senhor acima de todas as coisas. E que elas, ó Pai, a cada domingo que elas entram naquelas salas, que elas aprendam mais sobre o Senhor. E que elas desejem crescer servindo a Ti, ó Pai. Nós apresentamos também ao Senhor cada professor, cada auxiliar, a liderança, Senhor, do ministério infantil. Pedimos ao Senhor que abençoe e capacite esses homens e mulheres de Deus que têm se dedicado a pregar o Evangelho a essas crianças, ó Deus. Que o Senhor fortaleça cada um deles, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor os fortaleça para mais um ano, Senhor, dessa grandiosa obra. Essa obra é Tua, ó Deus. E nós como igreja também oramos por mais ceifeiros, Senhor, para essa seara. Envia, Senhor, homens e mulheres comprometidos contigo, dispostos a trabalhar e servir ao Senhor, servindo essas crianças. Oramos também pelos pais, que possam continuar o trabalho que é feito aqui nas suas casas, continuando a ensinar essas crianças sobre a Tua palavra e sobre amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que essa semente lançada, ó Pai, germine em cada coração e possa frutificar para a glória do Teu nome. Apresentamos a Ti o início, Senhor, das atividades do Ministério Infantil. Conduz todas as coisas para a glória do Teu nome e para a edificação dessas crianças. É o que nós oramos ao Senhor em nome de Jesus nessa manhã. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, cada um de vocês. Louvamos ao Senhor por mais um culto a Ele, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça hoje e para sempre nas nossas vidas. Amém. Depois de uma oração silenciosa, o nosso culto está encerrado.